Então, continuando aí falando um pouco das coagulações, eu vou dar continuidade, né? A hemostasia, eu falei da hemostasia primária, agora eu vou falar um pouco da hemostasia secundária. A hemostasia secundária ela vai acontecer depois da hemostasia primária, obviamente, e eu mencionei a da hemostasia primária, que a hemostasia primária seria a agregação plaquetária, né? A chegada das plaquetas até a região da lesão, e a hemostasia secundária vai ser o cimento, ou seja, vai ser o que a gente vai colocar por cima para que haja nessa conexão aí entre essas plaquetas e que haja como que um cimento, propriamente dito, na parte do endotélio. A hemostasia secundária, então, vai ser essa produção e o nosso cimento vai ser a fibrina. Tá? A fibrina é uma substância que vai fazer essa junção aí. E aqui na hemostasia secundária a gente vai ter uma importante questão fisiológica que é a cascata de coagulação. Tá? A cascata de coagulação, ela é, elas são, né, são muitas reações químicas que vão fazer com que um fator, que vai depender de qual vínculo a gente vai estar falando, vai chegar até a formação da fibrina e a fibrina vai fazer essa malha endotelial aí. Bom, então a fibrina ela tem que ser formada, né, que é o nosso cimento, para ser colocado nessa região, na região endotelial, junto com as plaquetas depois da agregação plaquetária. A gente tem dois jeitos de fazer essa fibrina, tanto a via extrínseca quanto a via intrínseca. A via extrínseca ela é mais rápida, ela forma a fibrina mais rápida, enquanto a via intrínseca ela é mais lenta. A via intrínseca normalmente está relacionada com uma lesão, porque ela vai estar relacionada também com a camada muscular, que eu vou falar um pouco. Porém, as duas vias elas podem formar a fibrina, tá? Eu vou explicar cada uma delas, cada uma dessa cascata de coagulação aí. Bom, então a gente tem primeiro a via extrínseca. A via extrínseca, como eu falei, ela é mais rápida, tá? E o que acontece? Na via extrínseca a gente vai ter, para que ela comece, a gente vai ter que ter o acionamento, né, a ativação do fator 7, tá? O fator 7 ele fica ali na luz, né, do vaso, fica no sangue. E para ser ativado esse fator 7 é necessário que o fator 3 se conecte com ele, tá? O fator 3 ele... O fator 3 normalmente, ele se localiza na camada vascular, não fica, tá, junto com o fator 7 ali na luz. Então, o fator 3 ele precisa conectar com o fator 7 e esse cofator 3 ou fator 3 ele vai ser liberado, né, para que ocorra essa via extrínseca e vai se conectar com o fator 7, fazendo com que a gente tenha a formação do fator 10, tá? O fator 10, ele é muito importante, o fator 10, ele tem também na via intrínseca, mas eu vou falar um pouco da via extrínseca agora. Então, o fator 10, ele vai se conectar com o fator 5, que vai formar a protrombinase. A protrombinase é uma enzima que vai transformar a protrombina em trombina. A trombina tem uma importante função de transformar o fibrinógeno em fibrina. Então, essa nada mais é do que isso, que é a via extrínseca. Ela é bem rápida e ela é bem fácil. Aqui, então, eu coloquei aqui um resumo. Então, a gente tem o fator 7, né, que ele fica na luz, e o fator 3, que ele fica na parte vascular. Quando a gente tem conexão entre esses dois, o fator 3 também pode chamar de cofator, né? Eles vão formar o fator 10. O fator 10 ele vai se conectar com o fator 5, que vai formar a protrombinase. A protrombinase vai transformar a protrombina em trombina e a trombina vai transformar o fibrinogênio em fibrina. A fibrina vai ter a função, que eu falei, de ser o nosso cimento, né, que vai formar a nossa malha, tá? E aqui a gente tem a via intrínseca. A via intrínseca ela é parecida com a via extrínseca, ela é mais lenta, que nem eu falei. Porém, a gente não vai ter nem o fator 7 nem o fator 3. Aqui a gente vai ter o fator 12, o fator 11 e o fator 9 e 8. Tá? O que acontece na via intrínseca? A via intrínseca vai ser, para que essa via intrínseca ela tenha seu início,
ela vai ter que ser acionado o fator 12, tá? O fator 12 normalmente ele está relacionado com uma lesão no vaso. Então vamos lá. O fator 12 ele vai ser acionado, e aí o fator 12 vai acionar o fator 11 e o fator 11 vai acionar o fator 9. O fator 9 vai se ligar ao fator 8, tá? E aí vai formar o fator 10, tá? Eu coloquei 12 aqui, mas está errado. Aqui é fator 8. Então, o fator 9 se liga ao fator 8 e forma o fator 10. E aí, a gente vai ter a mesma coisa que a gente teve na via extrínseca. Então, o fator 10 vai se conectar com o fator 5. E aí, fator 10 com o fator 5 vai fazer a formação da protrombinase. A protrombinase vai transformar a protrombina em trombina. A gente fala muito de protrombina lá na questão do ICR, né? Que é o tempo de protrombina, mas eu não vou entrar em detalhe. Então, protrombina se transforma em trombina e a trombina vai ter uma importante função de transformar o fibrino, a fibrino, o fibrinogênio em fibrina. E aí, essa fibrina, né, vai ter essa função de fazer a malha. Além dessa fibrina fazer a malha, né, para a gente ter o controle dessa fibrina na região, o fator 8 ele vai ter essa função de fazer essa regulação e de organizar e estabilizar a fibrina. Então aqui eu coloquei aqui, né? A gente tem o fator 12, fator 11, aí desse fator 11 a gente vai ter o fator 9 e o fator 9 vai se ligar com o fator 8. O fator 8, além de se ligar com o fator 9 e formar o fator 10, o fator 8 ele vai estabilizar a malha de fibrina, que nem eu falei. Então o fator 10 vai se ligar com o fator 5, vai formar a protrombinase, que vai transformar a protrombina em trombina. E aí a trombina vai transformar o fibrinogênio em fibrina. E a gente tem por último a fibrinólise. A fibrinólise nada mais é do que a fibrina, que é a quebra da fibrina, né? Fibrinólise, quebra. E aí a gente vai ter o estágio final, quebrando a fibrina e fazendo com que tenha uma homeostase ali e a conclusão aí da coagulação. É isso.